voltamos com o Saúde. Agora com o esclarecimento de uma dúvida. Perante a lei, em casos de comprovação de paternidade, o réu que se recusar a fazer o teste de DNA é considerado o pai da criança. Mas e o homem? Tem direito de escolher o laboratório para realizar o exame? Se o juiz determinar e a pessoa aceitar, vai ter que ser realizado dentro do hospital de livre convencimento e desejo do juiz, porque isso é um direito do juiz, né? Ele que está na presidência do processo, então ele deve determinar o hospital de confiança dele para ser realizado aquele teste. Agora, a outra pessoa também, ela tem o direito de fazer a contraprova. O que é? Ela tem direito também de levar de um outro laboratório e mostrar para o juiz, através do seu assistente técnico, o que está acontecendo. Como já aconteceu em vários casos aí, com um cantor famoso, inclusive, né, brasileiro, sobre isso. Então, é um direito as pessoas também recorrerem ao assistente técnico e não deixar só na mão também do Poder Judiciário. Da tabela para a camisinha, da pílula para os métodos contraceptivos não orais. Mas a maior evolução é quando dizem que as mulheres modernas escolhem se menstruam ou não. Para falar sobre o tema, converso com Walter Passe, professor e doutor em ginecologia. Doutor Walter Passe, muito obrigada pela presença no Saúde. Obrigado a vocês, suas ordens, prazer em estar aqui. Obrigada. Para começar, a menstruação ela é um ciclo natural ou não? A menstruação ela é uma fase do ciclo menstrual normal da mulher, fisiológico, e que nada mais é do que o resultado do não cumprimento de uma ação ou de um momento importante na vida reprodutiva, que é a gravidez. A menstruação só ocorre a partir do momento em que a mulher não engravida. Então, naturalmente, a mulher, se não tivesse ou se não tiver nenhum problema de saúde, se ela for literalmente ditada pelas leis da natureza, ela deveria menstruar, logo depois ter uma relação sexual, engravidar, amamentar. Depois de terminado o período de amamentação, ela teria novamente vidas sexuais, né, uma vida sexual, e naturalmente deveria engravidar se não tivesse nenhum problema de saúde. O que ocorre de fato nos tempos modernos, desde que os métodos anticoncepcionais evoluíram e a mulher passou a ter uma condição de vida diferente da mulher, né, anterior, ela hoje programa a sua vida reprodutiva. E o programar a sua vida reprodutiva é completamente diferente do que era a mulher no passado. A mulher no passado estava muito mais próxima da natureza do que a mulher moderna. A mulher no passado, ela não poderia controlar a sua vida. Então elas engravidavam muito mais do que engravidam hoje. Portanto, elas menstruavam muito menos do que as que menstruam hoje, né? A menstruação, na frequência em que ela ocorre nos dias de hoje, ela é alguma coisa contra a natureza, efetivamente. Existem mulheres que menstruam mais de 7 dias. Quais são as desvantagens para o corpo dessas mulheres? O perigo é que, normalmente, o fato de elas menstruarem muita quantidade e muitos dias pode estar significando uma situação de anormalidade endócrina. Quer dizer, uma das principais causas desse sangramento aumentado é a questão disfuncional, quer dizer, não está a parte funcional e endócrina dentro dos seus limites da normalidade. Então, quando isso ocorre, a situação mais comum é que ela não ovule. Quando ela não ovula, ela está quebrando o equilíbrio da questão reprodutiva da mulher, que é a ovulação em si. A ovulação estabelece um ponto, voltando a dizer, um ponto de equilíbrio. Na primeira fase de um ciclo ovulatório, que é o natural, ela tem a predominância na primeira fase de um hormônio chamado estrogênio. A partir do momento em que ela ovula, ela produz o hormônio que é chamado hormônio da gravidez, que é a progesterona. Esses dois hormônios trabalham em equilíbrio. E essa progesterona só é produzida convenientemente quando a mulher ovula. Se ela não ovular, ela não produz convenientemente essa progesterona. E esse equilíbrio, então, é quebrado a partir do momento em que ela não ovula. E esse desequilíbrio hormonal leva a uma irregularidade do ciclo menstrual e, muito frequentemente, o aumento da quantidade de sangue e dos sintomas ligados a esse período menstrual.
E o uso dos métodos contraceptivos, eles podem ajudar a prevenir doenças? Sim, né? A partir do raciocínio anterior. Quando a mulher não ovula, não está tomando nenhum medicamento, ela está criando desequilíbrio. O desequilíbrio hormonal, na questão reprodutiva, é o que leva à predominância de um hormônio sobre o outro. Principalmente quando ela não ovula, os hormônios da primeira fase, que é o estrogênio. Existem uma série de doenças que são ligadas a a ação principal do estrogênio. Né? Quais seriam? Miomas, endometriose, pólipos, são doenças extremamente comuns na vida adulta da mulher e que trazem a maior parte das situações de consultório da normalidade que fazem com que a paciente leve a um sangramento ou infertilidade, a quadros de cólicas e dor. Né? Então, o fato dela ter ciclos irregulares, né, com esse desequilíbrio hormonal, ela passa a ter uma maior incidência. A pílula faz com que isso seja bloqueado. Portanto, a pílula evita o desequilíbrio, faz com que ela, durante o tempo em que está usando, ela fique num padrão constante, sem oscilações de hormônio e com níveis mais baixos. O uso da pílula anticoncepcional, muito recentemente, né, o Lancet publicou isso, que já evitou uma série de cânceres de ovário e cânceres de endométrio. E quais são as vantagens dos medicamentos não orais para o corpo, doutor? Todo método que vai bloquear essa menstruação deve ser hormonal, não tem como ele não ser hormonal, né? A não ser que a gente faça uma cirurgia de castração nessa paciente, né? O que não é o caso. Então, para que... Ainda bem. Então, se nós vamos procurar alguma coisa que faça com que ela deixe de menstruar, nós não temos outros métodos. Existe um método hoje, né, que é um DIU medicamentoso, que é um método também de barreira, mas o que faz efetivamente que essa mulher pare de menstruar não é o DIU, não é a barreira, mas sim o hormônio que está nesse dispositivo intrauterino. E esse bloqueio da ovulação, como que ele é feito? Olha, o bloqueio, como eu falei, é feito através dos hormônios, né? Para que ocorra uma ovulação, é preciso que haja toda uma curva de produção de hormônios. Quando a mulher faz uso de algum hormônio, ele vai inibir a produção dos hormônios que estão numa glândula, né, no nosso cérebro, que chama-se hipófise. Quando ele está em determinados níveis, ele impede, então, a produção desses hormônios hipofisários, que vai fazer com que não haja o ciclo que esses hormônios desencadeiam a partir de um estímulo hipofisário. Então, você dá uma determinada quantidade de hormônio, né, que impede que esse hormônio hipofisário suba. Então, com isso, não há elevação desse hormônio, só citando, o principal deles na primeira fase é o FSH, que chama hormônio folículo estimulante. Como ele está bloqueado porque tem um determinado nível de hormônio, seja alguma coisa similar ao estrogênio ou similar à progesterona, impede que essa curva, né, hormonal, que é estimulada pelo hormônio folículo estimulante, não ocorra. Com isso não há também ovulação. Dr. Walter, para encerrar, as mulheres modernas trabalham fora, tomam conta das crianças, fazem de um tudo, né? Uhum. A sociedade não está exigindo dessas mulheres fazeres de mulher e ao mesmo tempo ter um corpo de homem, já que ela não menstrua mais, ou não? Acho que não. Eu acho que a questão aí não é questão de corpo, é a questão de compreender o processo que precisa de ser compreendido, né, dentro de uma realidade atual, que é a realidade em que a mulher efetivamente programa a sua vida, e ela tem que programar mesmo, porque isso é uma realidade atual. Não adianta a gente querer fazer com que essa mulher volte lá ao século XV, ao século XIX, ao século XX mesmo no seu início, é uma outra vida, então ela tem que se programar para isso. E como ela tem que se programar, ela também tem que procurar, dentro dessa programação conceptiva dela, alguma coisa que seja melhor para ela. Né? Hoje o nível de exigência, não apenas profissional, mas também na autoestima, na necessidade da apresentação, né? Faz com que, se a ciência permite que a gente consiga modular isso de uma forma em que atenda mais a esses objetivos, por que não fazer? Né?
Eu quando falo dessa questão de ser natural ou não ser natural, não quer dizer que eu seja um apologista do que é natural. Né? É natural ficar com problema de vista, de miopia, é natural, então nós não vamos corrigir a miopia. É natural ter diabetes, então nós não vamos tratar a diabetes, né? A natureza que fez isso. Né? É natural ter um câncer, então nós não vamos tratar o câncer, porque é natural que ela morra por causa do câncer. Então aqui o raciocínio se coloca também. É natural que a pessoa não queira engravidar. Não é? A natureza, a medicina permite hoje que a gente consiga fazer uma contracepção, que nessa nossa conversa deu para perceber, que muitas vezes traz mais vantagens do que desvantagem. Então, utilizar esse argumento, não é natural, não é natural, quer dizer, é uma coisa que eu retorno ao termo da simplicidade do raciocínio e que não pode ser colocado numa situação do mundo, no terceiro milênio, em 2010, né, que esse seja o argumento. É lógico que à medida que nós podemos ser naturais, né, e trazendo benefícios, e trazendo o máximo de benefício dessa natureza, melhor. Mas a partir do momento que a natureza que errou, e a gente tem condição de interagir ou de melhorar essa situação que a natureza gerou, por que não nós não vamos agir? Né? Temos que fazer isso, aliás, é a nossa procura contínua. Né? Dr. Walter, muito obrigada pela sua presença na entrevista de hoje, viu? Tá, muito obrigado, o prazer foi todo meu. E o Saúde de hoje termina aqui. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco pelo telefone 3207-2919 ou pelo e-mail saude@unibh.br. Todas as novidades dos próximos programas você pode conferir através do Twitter, twitter.com/programa Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau!